Gerenciar uma clínica ou hospital, sabe, parece uma daquelas tarefas de gincana impossíveis. Totalmente. Você tem que cuidar dos pacientes, que é o óbvio, mas ao mesmo tempo fazer um malabarismo com as finanças, com a equipe, com os processos. E com uma pressão absurda por qualidade em cima de tudo isso. Exato. É uma operação de altíssima complexidade. E hoje, num setor de saúde tão competitivo e cheio de regras, a gente pode dizer que a eficiência deixou de ser um diferencial para virar uma questão de sobrevivência mesmo. Navegar isso no escuro sem instrumentos parece ser a receita para um erro estratégico feio. Com certeza. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo em um material bem completo que recebemos. É uma pilha, assim, bem interessante. O que tem aí? Tem documentos de uma consultoria especializada, a Planos. A nossa missão aqui, então, é entender como a gestão na saúde está fazendo essa transição, sabe? Saindo da pura intuição, do eu acho, para tomar decisões baseadas em fatos, em dados. O material da Planos usa uma analogia que eu achei ótima. Gestão sem dados é como navegar sem bússola. Nosso objetivo hoje é montar essa bússola. E essa bússola, no fim do dia, é feita de indicadores. Eles são a linguagem que traduz a confusão da operação do dia a dia em informações que dá para ler e, mais importante, usar para agir. Então vamos começar pelo começo, pelo porquê. O cenário que os materiais pintam é o de muitos gestores que ainda tomam decisões no feeling. No achismo, né? E o recado é bem direto. Isso já não funciona mais. Em vários pontos, os dados são chamados de um novo ouro. Funciona até o primeiro grande problema, né? O achismo é terrivelmente perigoso. Lembro de um caso de uma clínica onde a inadimplência estava subindo. A intuição do gestor dizia, é a crise, as pessoas estão com dificuldade de pagar. Faz sentido, é uma hipótese razoável. Super razoável. Mas, quando foram olhar os dados, descobriram que o problema era um link de pagamento quebrado nos e-mails de cobrança. Nossa, Algo que a intuição jamais descobriria. que exemplo perfeito. Você gasta uma energia enorme olhando na direção errada. E a transformação-chave, segundo o e-book da Planos, é justamente essa. Qual? Os indicadores transformam o que a gente faz em números, e os números nos ajudam a decidir melhor. Eles respondem aquelas perguntas que tiram o sono de qualquer gestor. Tipo, a gente está faturando o suficiente para cobrir os custos? Ou, por que a sala de espera está sempre lotada, mas as contas não fecham? O paciente está saindo daqui satisfeito? Essa é clássica. Exatamente. São perguntas que, sem dados, são respondidas com um vago acho que sim ou parece que não. A gestão por indicadores tira o eu acho da equação. E coloca o eu sei, e os números são estes. É uma mudança de poder. Total. Ok, vamos analisar isso. Como essa mudança de mentalidade, na prática, evita uma crise? Ah, essa é a chave. O material é muito claro nisso. Ao acompanhar o fluxo de caixa todo dia, A inadimplência toda semana. a satisfação do paciente todo mês, o gestor consegue agir antes do problema explodir. É a diferença entre apagar um incêndio e evitar que a faísca comece. Você tocou no nervo da questão. No fundo, o que todo esse material mostra é que os benefícios se resumem a 3 pontos principais. O primeiro é óbvio: controle. Saber onde você está. Exato. Saber onde você está e para onde o vento está te levando. O segundo é eficiência. Com dados, você para de dar murro em ponta de faca e começa a otimizar o que realmente importa. Faz sentido. E o terceiro, que é a consequência dos outros dois, é a melhoria contínua. É criar um motor que melhora a clínica um pouquinho a cada dia, baseado em fatos, não em suposições. Controle, eficiência e melhoria contínua. Ok. Então a necessidade de medir é clara. Mas na prática, o que exatamente um gestor deveria estar olhando? Porque o risco de se perder num mar de números também é real. Sem dúvida. E é por isso que os materiais fazem uma boa organização, separando os indicadores em 4 grandes famílias. Quais são? Financeiros, que são o sangue da empresa, operacionais, que medem a eficiência da máquina, clínicos, que olham para a qualidade do cuidado em si, e os de satisfação. É aqui que fica bem interessante. O material da Planos não só lista os indicadores, mas traz tabelas, com metas, com números de referência. Separei alguns que me pareceram muito reveladores. Manda aí. Por exemplo, a tal da taxa de glosa.
Para quem não é da área, é basicamente o valor que as operadoras de saúde se recusam a pagar. Imagine 6% do seu faturamento anual indo pelo ralo. É gigantesco. Nossa, é verdade. E uma glosa alta raramente é um problema isolado. Ela é um sintoma. Pode ser um erro de digitação, um código errado, um problema crônico com a operadora. É um trabalho de detetive, então. Outro indicador financeiro que eles citam, inadimplência do mês. O que foi faturado, mas não entrou no caixa. A meta aqui é ainda mais apertada. Menor ou igual a 4%. Bem apertada. Mas vamos para os operacionais, que afetam o dia a dia. Evasão de pacientes, o famoso no-show. A meta é que menos de 10% dos pacientes faltem. Uma meta bem ambiciosa, convenhamos. Quem nunca marcou um médico esqueceu ou teve um imprevisto, né? Pois é. Mas para a clínica, esse esquecimento em massa é um rombo no faturamento. E ele impacta diretamente outro indicador que está na lista. O uso da capacidade instalada. Assim, esse eu anotei também. Isso, é a ocupação dos horários disponíveis. A meta aqui é alta, ser maior ou igual a 80%. Agora eu entendi a conexão. Se 10% dos pacientes faltam, é quase impossível atingir os 80% de ocupação. A não ser que você tenha uma lista de espera gigante e uma equipe ninja para encaixar todo mundo. É um efeito dominó. A cadeira vazia afeta a ocupação, que afeta o faturamento, que afeta o fluxo de caixa. Tá tudo interligado. Totalmente. E isso nos leva a uma questão importante que o material aborda. Com dezenas de indicadores possíveis, como é que um gestor escolhe os certos para não enlouquecer? Boa pergunta. E a sugestão que eles dão é bem prática. Eles dizem para a gestão definir de 3 a 5 grandes objetivos estratégicos para o ano. Coisas como aumentar a rentabilidade? Isso, ou ser referência em atendimento na região. E para cada um desses grandes objetivos, você escolhe 2 ou 3 indicadores-chave para acompanhar. Só isso é uma ótima forma de ver. Isso foca a energia. Se o objetivo do ano é melhorar a satisfação do paciente, seus indicadores de cabeceira poderiam ser o tempo médio de espera e o NPS. O Net Promoter Score. Exato. O resto é ruído. O risco de não fazer isso é o que os manuais chamam de paralisia por análise, quando a equipe tem tantos dados que não consegue decidir nada. Menos é mais, então. Focar no que é estratégico. Perfeito. Então já entendemos o porquê de medir e o que medir. A pergunta de $1 milhão é: como? A parte prática. Como isso sai do papel e vira rotina numa clínica que já está com a agenda lotada? Os materiais são bem pé no chão, nesse ponto. O primeiro passo, claro, é a coleta. E eles desmistificam isso. Os dados podem vir de um sistema de gestão moderno, mas também podem vir de uma planilha de Excel. O importante é ter o dado de forma consistente. E a frequência muda, né? O e-book mostra que o fluxo de caixa tem que ser olhado todo santo dia. Já as glosas, a visão é mensal. Isso. Depois de coletar, vem a parte de visualização. Eu gostei muito da analogia que eles usam do painel de um carro. A ideia é ter um dashboard, um painel de controle. Aham, com os indicadores mais importantes num lugar só, de forma bem visual, com cores, verde se a meta tá ok, amarelo para acender um alerta e vermelho para pare tudo e resolva isso agora. E aí a gente chega no coração de tudo, a análise e a ação. Porque o painel bonito na parede não serve para nada se ninguém olhar para ele e tomar uma decisão. É só um quadro caro. Exato. A transformação de verdade, e todos os documentos batem nessa tecla, vem da análise crítica dos números e das ações que nascem dessa análise. O e-book da Planos dá um exemplo prático que ilustra isso muito bem. Ele simula uma situação em que a taxa de evasão, o no-show, pulou de 8% para 14% em um mês. O indicador ficou vermelho no painel. Ficou vermelho. A primeira reação de um gestor sem dados seria o quê? Culpar a equipe da recepção, talvez. Exatamente. Ou culpar os pacientes. Esse pessoal não tem compromisso. Mas a abordagem que o material propõe é investigativa. A pergunta não é quem errou, mas o que mudou no nosso processo. Isso. E aí começam as hipóteses. Será que mudamos a pessoa que faz o agendamento? Será que o nosso sistema de confirmação por SMS parou de funcionar? Poderia ser algo ainda mais sutil, né? Será que mudaram o texto da mensagem e ele ficou confuso? Ótimo ponto. Ou um novo convênio trouxe um perfil de paciente diferente? É um trabalho de detetive mesmo.
E a partir das hipóteses, você define uma ação concreta para testar. E qual foi a ação no exemplo? Vamos testar por 2 semanas a confirmação via WhatsApp com uma mensagem mais pessoal e ver se a taxa de evasão cai. É esse ciclo: medir, analisar, agir e medir de novo. E isso me leva a um ponto que o material da Planos martela bastante: a necessidade de criar uma cultura de dados. Fundamental. Não adianta o gestor ter o dashboard mais lindo do mundo no computador dele se a equipe não está na mesma página. É fundamental. E um ponto crucial que eles mencionam é usar os indicadores para melhorar, e não como uma ferramenta para punir. O e-book classifica isso como um dos erros mais comuns. Imagino por quê. A partir do momento que o indicador vermelho vira motivo para uma bronca pública, as pessoas começam a ter medo de reportar problemas. Ou pior. Começam a maquiar os números. Exato. A cultura de dados só cresce em um ambiente de confiança. É isso. O roteiro de contato que a gente viu vai direto ao ponto. Isso mesmo. Uma das frases é: hoje vocês estão conseguindo alcançar os resultados que desejam em sua clínica? Outra é: as decisões aí são tomadas com base no que as pessoas dizem ou você consegue acompanhar todos os indicadores a fundo? Exatamente. É uma jogada de mestre em marketing de conteúdo. Eles não estão só vendendo um serviço. Eles estão, primeiro, educando o mercado. Eles criam a consciência do problema. Isso. Depois, com cursos e workshops, eles se posicionam como a maior autoridade no assunto. Quando o gestor está finalmente convencido de que precisa de ajuda, quem ele vai procurar? Quem ensinou tudo para ele. A gestão baseada em dados não é mais um luxo ou uma tendência, é uma necessidade absoluta. Com certeza. Ela entrega aquela bússola que a gente falou no começo, permitindo que as decisões sejam mais seguras e, no final das contas, mais eficazes. É a diferença entre pilotar um avião com um painel cheio de instrumentos, sabendo sua altitude e direção, e tentar pilotar no meio de uma tempestade só olhando pela janela. Torcendo pelo melhor. Exato. Os dados são os instrumentos que iluminam o caminho. E para fechar, vamos deixar aqui uma reflexão. Os materiais que a gente analisou focam muito, e com razão, nos indicadores de eficiência do negócio. Mas fica a provocação. Se fosse possível criar um único indicador que medisse o sucesso verdadeiro da perspectiva do paciente, qual seria? Uau, essa é difícil. Não seria só a pesquisa de satisfação, o NPS? Tô pensando em algo que reflita a jornada completa de cuidado. Seria talvez a taxa de resolução do problema do paciente já na primeira visita. É uma boa. Mas e para doenças crônicas que não têm resolução? Ótimo ponto. Para esses casos, talvez o indicador fosse algo como o percentual de pacientes que se sentem mais aptos e confiantes para gerenciar a própria saúde após a consulta. Medir o empoderamento. Gostei disso. Fica a reflexão sobre qual métrica realmente define a excelência no cuidado, para além da máquina estar funcionando bem.